Olá, eu sou o pastor Daniel do Amaral. Estou aqui a convite do Instituto Limiar, do nosso amigo reverendo professor Isaac de Góes Costa, para conversar com vocês a respeito da história do Natal. Não a história bíblica do Natal, o relato dos evangelhos. Esse vocês vão ouvir nas igrejas, esperamos que todas as igrejas estejam pregando a respeito desse tema nessa época do ano. Mas nós vamos falar sobre a história da festa do Natal. Como certos personagens, certas coisas foram incorporadas ao longo do tempo, a partir da tradição, a partir da própria religião, e porque o Natal é celebrado da forma que é pela maioria das pessoas aqui no Brasil e nos países ocidentais, eu diria até no mundo inteiro. O fato é que, na origem, ou no início da era cristã, o Natal não era festejado liturgicamente, não havia uma festa cristã do Natal, até porque a comunidade cristã era clandestina, era perseguida, ficava difícil fazer uma festa nesse ambiente. O que havia eram as reuniões a cada primeiro dia da semana, a cada domingo, onde era então feito o partir do pão, a Eucaristia, em memória da ceia instituída por Jesus Cristo. E, especialmente nas comunidades cristãs de origem judaica, a celebração anual da Páscoa, que já era uma tradição judaica, uma grande festa, e os cristãos também celebravam a Páscoa. É verdade que ressignificando a Páscoa a partir da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Essa é uma releitura que se fazia então da festa da Páscoa. Bom, com relação ao dia 25 de dezembro, por que o dia 25 de dezembro então é associado ao dia do Natal? Nós não temos nenhum dado bíblico que indique que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro. Mas no século IV, por exemplo, a igreja se posicionou diante de uma festa instituída no Império Romano, a festa do Sol Invicto. Vocês sabem que dezembro é inverno no calendário do hemisfério norte, então as noites vão ficando mais longas, os dias mais curtos. E o que se acreditava é que o dia 25 de dezembro, então, era o dia mais curto do ano, mas que depois desse dia os dias foram se alongando. Então, 25 de dezembro foi instituído pelo Império Romano, pelo imperador Aureliano, no ano 274, como sendo o dia do Natalis Solis Invictus. Para os cristãos, o sol é Jesus Cristo, porque é a luz que vence as trevas do pecado. O Evangelho de João nos fala, né? A luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. A luz que brilhou nas trevas, no dizer do profeta Isaías. Enfim, a associação de luz e sol com Jesus foi a resposta da igreja a essa celebração originalmente pagã. Então houve uma ressignificação dessa celebração, uma inculturação do cristianismo em meio à cultura e à religiosidade pagã. Havia aqueles que associavam, né, o Natal como aniversário do nascimento do Jesus histórico, né, como Santo Agostinho. Muitas pessoas pensam isso até hoje. Mas o fato é que Leão Magno, que chegou a ser Papa, ele corrigiu essa teologia dizendo que a celebração do Natal, mais do que celebração de um aniversário, é a celebração do mistério da encarnação. É o Verbo se fazendo ser humano. Presença, então, do Filho de Deus entre nós é celebrada com a festa do Natal, é o sentido do Natal.
Existe também uma teoria que associa o dia 25 de dezembro ao à concepção de Jesus, para falar a verdade. Ele não teria, é, ele teria nascido em 25 de dezembro porque ele teria sido concebido no dia 25 de março. 25 de março é uma data provável da Páscoa judaica. Mas a gente sabe que a Páscoa muda de ano em ano. Então, como ela é associada à primeira lua cheia da primavera do hemisfério norte, ela não tem uma data fixa. Adotou-se 25 de março como uma referência de uma data da Páscoa e calculou-se então 9 meses, porque como a vida começa na concepção, não é? Então, 9 meses depois, Jesus teria nascido. É a tradição que liga, então, a, a paixão de Cristo no dia 25 de março ao nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. É uma teoria interessante, mas que não tem assim tanto embasamento. Vamos falar agora dos 3 reis magos, os famosos 3 reis magos. Eram três, eram reis. O Evangelho de Mateus menciona simplesmente a presença de magos vindos do Oriente, que provavelmente, segundo alguns evangelhos apócrifos, documentos que foram escritos na mesma época dos evangelhos, mas não entraram no cânone bíblico, seriam sábios persas, astrônomos e astrólogos, porque não havia muita diferença entre um e outro na época. Então, seguidores de Zoroastro, eles tinham o hábito de observarem as estrelas e notaram então um fenômeno. Esse fenômeno teria sido a conjunção de astros, né? Existe inclusive uma lenda que o rei persa Cosróis, quando ele fez uma campanha militar na Palestina, ele não atacou a Basílica da Natividade em Belém, porque ele acreditava que naquele local os sábios persas teriam então presenciado o nascimento de Jesus. Então, na Pérsia havia essa crença também, de que os magos seriam cientistas sábios de lá, que teriam então visitado o nascimento de Jesus. Mas a partir dos 3 presentes, né, ouro, incenso e mirra, a tradição fixou o número dos magos em 3, como se cada um tivesse trazido um determinado presente. Orígenes, que um dos pais da igreja que viveu no século III, ele acreditava nisso. Também no século III existem umas catacumbas em Roma, as catacumbas de Priscila, que mostram um mosaico representando o nascimento de Jesus, e ali aparecem 3 visitantes, né? 3 magos. Agora, em algumas tradições, o número variava. Tem tradição que diz até que seriam 12. Por que 12? Porque 12 são as tribos de Israel, não é? 12 são os meses do ano, dá uma noção de completude o número 12. Por isso, essa variação no número dos magos. Mas a representação mais popular é essa mesmo, dos 3, cada um no seu camelo, a caminho de Belém. Seriam reis. Cesário de Arles, né, lá na Idade Média, eles diziam que eram reis para cumprir uma profecia de Isaías e também do Salmo 72, que fala de reis que levam presentes para o Messias. O que nos diz o Salmo 72? Ele diz o seguinte: que os reis de Társis e das ilhas lhe paguem tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem diante dele, todas as nações o sirvam. Então há essa cena poética do salmista narrando reis levando presentes ao
Messias, ao escolhido de Deus. O que a gente precisa observar aqui é de onde seriam esses reis. Tarsis, na geografia do Antigo Testamento, é a Península Ibérica, é onde fica hoje Espanha e Portugal. O lugar mais distante conhecido no mundo, né, para quem era do Oriente Médio, era o lugar mais longe que tinha. As ilhas são as ilhas gregas, Malta, Creta, Chipre, as ilhas do Mar Mediterrâneo. Sabá é a Etiópia, é na África. Sebá é Arábia. Então não há nenhuma referência aqui a reis da Pérsia, por exemplo, não fala, não é? Mas associou-se essas profecias, esse texto do Antigo Testamento, à figura dos magos, então eles acabaram promovidos a reis. Aos três presentes também foi dado um significado teológico, esse, digamos assim, mais bíblico, porque o ouro é associado à realeza de Cristo, não é? O incenso ao sacerdócio, até porque o incenso era utilizado no Templo de Jerusalém. E a mirra era um perfume, uma resina utilizada para embalsamar cadáveres. Lembra a finitude da vida, lembra a natureza humana, né? E é associada à profecia, aos profetas, até como diz Leonardo Boff, nenhum profeta morreu em sua cama, não é? Muitos deles foram assassinados. Então, fala da finitude da vida e do compromisso profético de Jesus. A partir do século VII, para dar um sentido universal à figura dos magos, eles receberam nomes, cores e idades. Então, cada um dos três reis foi associado a uma origem, um da Europa, outro da Ásia e outro da África, que eram os três continentes conhecidos na Antiguidade. Cada um também recebeu um nome. O da Ásia se chamou Gaspar, o da Europa Melchior e o da África Baltazar. O Melchior é ligado, assim, é associado a um homem branco de barba branca, já idoso. O Gaspar, um homem maduro, moreno, né, que leva o incenso. E o Baltazar, negro, ele presenteia o Salvador com mirra e é mais jovem. Então nós temos a juventude, a maturidade, a velhice e os três continentes, as três raças, né, em que se cria existir na humanidade. A estrela. Então vamos falar um pouco do que os magos viram no céu, provavelmente. Havia durante muito tempo a teoria de que seria um cometa que estaria atravessando os céus naquela época. Mas o fato é que a hipótese mais provável é de que houve uma conjunção de dois planetas, Saturno e Júpiter, na constelação de Peixes. E, de acordo com a astrologia antiga, Júpiter era considerado a estrela do príncipe do mundo. A constelação de Peixes como final dos tempos. E o planeta Saturno era associado à região da Palestina. Então, a chegada do príncipe do mundo no final dos tempos na região da Palestina, os magos teriam entendido que era um fenômeno único que precisava ser investigado, presenciado, e por isso, então, eles seguiram esses astros na direção da Palestina. A árvore de Natal, essa é onipresente, né, em todas as regiões do Natal, onde se é comemorado o Natal. Essa tem uma origem protestante. Conta-se que Lutero, caminhando, né, voltando para casa durante o inverno na Alemanha, aquele inverno rigoroso, ele olhando para os pinheiros,
ele viu a noite estrelada, uma noite muito bonita, muitas estrelas brilhando como diamantes no céu. E, encantado com essa beleza, ele pegou um galho de um pinheiro e levou para casa. Lá chegando, ele colocou num vaso e pendurou velhinhas acesas nesse ramo do pinheiro, nesse galho que ele levou para casa, para decorar esse galho, lembrando então das estrelas que ele tinha visto através dos pinheiros lá na estrada, no caminho de casa. E todos ficaram encantados, né, com isso. Lutero, ele na época já era casado, já tinha uma família até grande. Ele foi frade agostiniano. Com a reforma ele acabou saindo da ordem, abandonou o sacerdócio, não é? E ele conheceu uma freira chamada Catarina Fombora. Ela também deixou o hábito e eles acabaram se casando, constituindo uma família com 6 filhos. Então, foi ao lado de Catarina com os seus filhos que Lutero montou a primeira árvore de Natal. O presépio, também presente, né? Pelo mundo afora. O presépio ele foi inspirado em pinturas, mosaicos que já representavam a cena do nascimento de Jesus. Então, Francisco de Assis, que tinha viajado pela Itália, indo até Belém, ele fez peregrinação a Belém da Judéia. Na época, o território dominado pelos muçulmanos, ele presenciou lá o local onde a cidade onde Jesus nasceu, né, pela tradição, e depois passou por Roma também, né, e ele viu em Roma, então, um mosaico do nascimento de Jesus, lembrou da sua viagem e quando chegou em Assis, na sua terra, ele montou, então, com bonecos, né, a cena do Natal de Jesus. Entre esses bonecos estão todos os personagens mencionados nos evangelhos. O José, Maria, o menino, né? Os pastores, os anjos, os 3 reis magos, né? Ali, conforme a tradição tinha fixado, e mais 2 personagens também muito interessantes, o boi e o burrinho, o jumento. A Bíblia não fala nem de boi, nem de jumento na cena do nascimento de Jesus. Aliás, não tem essas referências. Mas Isaías, logo no começo da sua profecia, ele proclama o seguinte: o boi conhece o seu dono, o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Então, aparece o boi e o jumento ali como símbolos de maturidade espiritual que o povo de Deus não possuía. Por isso eles foram também incorporados ali na cena do presépio. Outro personagem importante, né, no nosso Natal, o Papai Noel. O Papai Noel foi inspirado em Nicolau de Mira, um cristão que nasceu na província da Lícia, hoje território da Turquia, na época uma região, né, de língua grega. Ele foi preso na perseguição aos cristãos desencadeada por Diocleciano, uma perseguição terrível aos cristãos, e foi libertado pelo imperador Constantino, que foi o imperador que declarou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Então, ele, depois de liberto, ele chegou a bispo da cidade de Mira, participou do concílio de Nicéia, um concílio onde se discutia a natureza de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo era humano, um humano eleito por Deus para ser Cristo, se ele era totalmente divino, não tinha nada de humano,
ou se ele tinha dupla natureza, a natureza divina e humana, que foi a conclusão do concílio. Dizem que, durante as acaloradas discussões teológicas sobre a natureza de Cristo, ele teria desferido uma bofetada em Ário, o Ário de Alexandria, que era o defensor da teoria chamada de ariana, aquela que afirmava que Jesus Cristo era humano, escolhido por Deus para ser o Cristo. Então, ele teria se exaltado durante o concílio e chegado a esse extremo. Como bispo, ele ficou conhecido por ser uma pessoa muito generosa. Ele deu de presente joias a 3 moças pobres para que elas tivessem dote para o casamento, porque provavelmente elas não tinham família, não tinham posses, e as moças precisavam, no contexto da época, ter alguma coisa para apresentar, né? Algum dote para conseguir um marido. Então ele não queria ver essas moças ficando, né, sem marido e eventualmente até tendo que viver da prostituição, e por isso ele presenteou com essas joias. E há outros relatos também de que Nicolau dava presentes para pessoas necessitadas. E por isso ficou associada a figura de São Nicolau à entrega de presentes. Ele se tornou padroeiro da Rússia e da Grécia e era um santo popular em quase toda a Europa. Nos países da Reforma Protestante, aqueles que se tornaram predominantemente protestantes, o culto aos santos, né, enfraqueceu bastante, mas na Holanda, São Nicolau continuou popular com o nome de Sinterklaas. Sinterklaas. E, como vocês sabem, os holandeses fundaram no nordeste dos Estados Unidos, na ilha de Manhattan, a colônia de Nova Amsterdã. E para lá levaram, então, essa figura de Sinterklaas, né, na nova colônia. A ilha foi comprada pelos ingleses, né, foi dominada pelos ingleses, que mudaram o nome de Nova Amsterdã para Nova York. E os moradores de Nova York, então, passaram a chamar o Sinterklaas de Santa Claus. Santa Claus, que soa como São Nicolau, né? E ainda o associaram à lenda de um velhinho que dava presentes para as crianças obedientes e castigo para as crianças muito levadas. Então, essa junção de São Nicolau com Santa Claus, com esse velhinho, criou a figura, então, do Papai Noel nos Estados Unidos, que é conhecido lá como Santa Claus. Em outros países tem outros nomes, aqui é Papai Noel. Em Portugal é Pai Natal. Nos países nórdicos, havia, nessa mesma época do inverno, né, na Suécia, na Noruega, uma festa do inverno também associada ao sol, né, a vitória do sol sobre as trevas. E essa festa se chamava Yule. Yule. Por isso que, em dinamarquês, por exemplo, Feliz Natal é God Jul, até hoje. Eles ligam o Natal a essa antiga festa nórdica que era celebrada na antiguidade. E junto com essas festas antigas, vêm também tradições associadas, né, a essas festas antigas que são também celebradas no Natal em diversos países. Então, para concluir, eu quero dizer que é normal na esfera das religiões essas festas populares, elas incorporarem aspectos culturais de cada povo, de cada tradição, e que vão, ao longo do tempo, né, se sedimentando e fazendo parte da celebração, mesmo em festas de origem bíblica. Então, o que ao cristão cabe resguardar o lugar central de Jesus na festa. A gente sabe que muitas vezes o Papai Noel é que é considerado o centro do Natal.
né? A figura central do Natal mais importante é o Papai Noel, é a chegada do Papai Noel, é o presente do Papai Noel. A gente sabe que isso interessa, por exemplo, a quem está ligado ao comércio, a quem defende essa época como sendo o pico do comércio ao longo do ano, etc. Né? A gente precisa resguardar o lugar central de Jesus na festa. Nada contra os presentes, nada contra as reuniões de família, nada contra os bons desejos, o espírito dessa época. Não é? Vamos conviver com os elementos da nossa cultura de forma dialogal, sem intolerância ou dogmatismo. Então acreditamos que, agindo dessa forma, a gente pode festejar o Natal de uma forma muito saudável e muito fraterna. Por isso, queremos desejar a todos e todas um Feliz Natal, umas boas festas e que a gente se lembre realmente da figura de Jesus Cristo como central nas nossas comemorações. Queremos então aproveitar para desejar a todos e todas um Feliz Natal, boas festas.